Ô, Amarildo, tá me ouvindo? Tá, minha voz está chegando rapidinho. Eu quero te ouvir. Perfeita, Tá, perfeitamente. então, tudo bem. Então tá, então vamos começar tudo de novo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui contigo, com os seus ouvintes. Ô, Amarildo, vamos, vamos começar a coisa pelo, pela participação do PT de Mato Grosso do Sul no governo do Rio. Né? Como é que anda isso? Vai participar, não vai ter participação? Vai ser o Pedro Kemp, secretário de Educação? Vai ser você para uma secretaria mais técnica do governo? Ou não tinha, ou o Rio não tinha esse compromisso com você, com o PT? Sérgio, depois do primeiro turno, o PT, nossa candidata ficou na terceira colocação, teve um percentual importante de votos. E o PT, independente de qualquer coisa, tirou uma posição que iria, no segundo turno, caminhar com aquele candidato que, para nós, representa a democracia, representa a possibilidade de você estar dialogando, mesmo que não seja a nossa candidatura que não foi a vencedora. Nesse sentido, deliberamos por caminhar junto ao PSDB, a candidatura do Riedel. E não foi feita nenhuma conversa que condicionasse esse apoio do PT. Não teve conversa prévia, olha, é uma aliança que vai ter participação no governo. Não, nós fizemos uma adesão, assim como foi feita nacionalmente pela candidatura da Simone Tebet, por exemplo, pela candidatura do PDT, do Ciro Gomes, que aderiram ao projeto democrático, da democracia. Nós não tínhamos outro caminho. E aqui não foi diferente. Esses votos do PT, que o PT teve, foram fundamentais. É verdade, se você pegar a quantidade de votos, em torno de 130 mil votos que a Gisele teve no primeiro turno, se esses votos tivessem ido para o contrário seria o governador. Então, esses votos foram importantíssimos para que nós pudéssemos não só manter a democracia aqui no nosso estado, fugirmos de um estado de gestão, de um desastre que seria uma gestão sob a tutela do PL, do bolsonarismo aqui no nosso estado, mas isso não foi condicionado em nenhum momento. Então não existe um compromisso do governo com o PT nesse aspecto. O que está sendo conversado, dialogado, aí é sobre suposições, possibilidades, uma série de questões. Mas não existe esse compromisso formal, em nenhum momento foi tratado disso antes das eleições. E agora, obviamente, o PT, na minha opinião, deve ter um comportamento, né, de independência, principalmente no legislativo, aqui no estado, e apoiar projetos importantes sob a nossa ótica do governo do estado, e aquilo que não foi importante, oferecer alternativas e também criticar, votar contra com total independência. Eu acho que dessa maneira ajuda a construir e desempenhar o papel, a colaboração que a sociedade, principalmente os que votaram no PT, esperam de nós enquanto partido. Quer dizer que não houve nenhum compromisso, nem o PT está cobrando cobrando isso do Rio. O PT, o partido, não tem cobrado isso. Até porque não houve esse compromisso. O que houve, o que há aí é especulações, mas nada formal, não existe essa obrigatoriedade. Obviamente que caso o governo do estado, caso o Riedel, caso a equipe de governo ache interessante uma participação, aí nós poderíamos estar discutindo essa questão, mas não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Então, é difícil discutir uma coisa que não existe. Então, tudo são especulações. O PT deve seguir, principalmente na Assembleia Legislativa, um caminho de independência, fazendo um apoio crítico, tendo uma postura que é similar à postura que nós tivemos ao longo dos últimos 8 anos com o governo do Reinaldo. Amarildo, com relação à nova mesa
da Assembleia Legislativa. Qual é a posição hoje do Partido dos Trabalhadores, dos 3 deputados do Partido dos Trabalhadores lá no Legislativo? Tem já uma posição Sérgio, tomada? nós temos nos reunido, com até menos do que a gente poderia. O Zeca, que é um dos parlamentares eleitos, ele está se recuperando de uma cirurgia, né? Então tem um pouco de dificuldade, mas nós temos nos reunidos e, nós, obviamente, com 3 deputados, nós estamos buscando montar uma estratégia que garanta para nós um fortalecimento da nossa bancada e condições de fazer política, né? Fazer política, ter mais condições de fazer política, de atuar, de fortalecer o nosso partido. Nós temos esse compromisso. E aí nós temos conversado com pretensos candidatos a presidente. Eu tenho defendido, inclusive, que o PT coloque o nome para disputar a primeira secretaria, que eu acho que é importante. Tem que colocar. O PT é o partido que elegeu o presidente da República. Dentro de um arco de alianças, mas é o principal partido. O partido que dobrou a sua bancada de deputados federais aqui no Mato Grosso do Sul. É o partido que aumentou a sua bancada de deputados estaduais. Então nós temos estatura, obviamente, para poder estar colocando o nosso nome, pelo menos, na primeira secretaria. Você conhece o parlamento, né, melhor do que eu, você sabe das tratativas, das articulações que são feitas. Eu acredito que, a partir do momento que o partido marque posição, ele está apto a fazer uma discussão num outro patamar. E aí, dessa maneira, poder garantir instrumentos, mecanismos e condições de fazer política, né? De poder, por exemplo, a partir do próximo ano, na próxima legislatura, ter um espaço maior dentro da Assembleia, ter uma condição de ter uma assessoria de bancada maior, ter condições dos seus parlamentares fazer política da maneira como nós fazemos. Você sabe disso, você frequenta, você conhece o parlamento. Os mandatos do PT são mandatos atuantes, é da nossa cultura. Nós gostamos de fazer política, a política é ideológica. A gente precisa de ter condições cada vez mais, sabe, de se deslocar, de ter audiência pública, de ter assessoria cada vez mais competente para discutir profundamente orçamento, para discutir regimento, para discutir os projetos que vão para dentro da casa, para poder ter uma posição mais forte e fazer o papel do parlamento cada vez mais bem feito. É o que a sociedade espera da gente. Eu acho que esse é o momento da gente fazer essas articulações. Isso é o que tem permeado as nossas conversações. Ali tem 2, 3 candidatos a presidente, 2, 3 candidatos a primeiro secretário. Nós queremos também colocar o nosso nome, dos 3 deputados, para poder ver o que a gente consegue aí de espaço, principalmente. Mas isso tudo vai ser definido aí, na minha opinião, como sempre, na última eleição. Na última semana que antecede a posse. Até lá é muita conversa, muita articulação, mas a definição mesmo se dá uma semana antes da posse. O governo do estado tem um papel importante nisso, você sabe. O PSDB elegeu 6 deputados, tem um peso, embora não deva ser assim, mas na prática tem um peso do executivo com relação aos demais deputados. Mas nós temos deputados com independência, nós temos a bancada do PT, tem a bancada do PMDB, o MDB que tem 3 deputados também, tem vários partidos lá que tem 1 deputado, mas que tem se colocado também com um grau maior de independência. Eu acredito que essa discussão ainda vai demorar bastante, né? Vamos mais aí pelo menos um mês ou um pouco mais até a definição desse cenário. Amarildo, você falou no início da sua entrevista a questão Simone Tebet. Essa pergunta não é uma pergunta para o PT de Mato Grosso do Sul. É uma pergunta que eu faço para o deputado e analista político Amarildo Cruz. Qual a tua opinião sobre a participação ou não da Simone Tebet no governo do Lula? Acho que tem que participar. Ajudou a construir, ajudou a ganhar,
Eu acho que tem que participar. Até tenho me manifestado. Ontem conversei com algumas pessoas da direção nacional do nosso partido e me manifestei nesse sentido. Eles estavam colhendo algumas opiniões, inclusive aqui de parlamentares aqui do Estado, e eu me manifestei exatamente nesse sentido. Acho que tem que participar. Acima de tudo, porque a Simone, tecnicamente, né, com a bagagem, com a experiência que tem muito a contribuir com o nosso governo. E a gente precisa ter claro para todos nós que esse governo também é um governo mais amplo do que foram os governos do PT anteriormente. É um governo de composição. E governo de composição você recebe os melhores quadros dos demais partidos também para poder compor o governo. Se é no Ministério é, da Assistência Social, ou se é no Ministério do Meio Ambiente, em qualquer desses ministérios ou um outro, eu acho que a Simone tem competência técnica e estatura política para poder ajudar o nosso governo. Eu até entendo o PT com relação a essa questão social, que é uma questão que sempre foi muito cara para o partido. Em todos os sentidos. O PT sempre isso é uma marca do partido. Sempre se preocupou muito em cuidar dessas pastas para poder combater desigualdade, para poder melhorar a qualidade de vida, fazer inclusão social, principalmente das camadas mais pobres da população. Até entendo isso, mas ela com certeza absoluta tem espaço no governo, cabe em vários ministérios, tem condição de ajudar e tem que ser levado isso em consideração. Eu acredito, Sérgio, que vai acabar sendo resolvido esse impasse, né? O Lula com certeza deve anunciar em breve a participação da senadora no nosso governo. Ô, Amarildo, para finalizar essa nossa entrevista, sei que você está com a agenda muito cheia, nós atrasamos um pouco. O seguinte, rapidinho, o que te levou, né, a abrir na Assembleia Legislativa, a propor na Assembleia Legislativa o debate sobre o passe livre, sobre a tarifa zero? Sérgio, primeiro que eu venho acompanhando, existe um movimento aí no Brasil já que não é de hoje, já faz mais de ano que vem amplificando essa discussão. E quando ela começou, há mais de ano atrás, você ouvia muita manifestação dizendo o seguinte: isso é utopia, isso não vai acontecer, não tem como acontecer. E eu fui percebendo que, com o passar do tempo, cada vez mais se buscava alternativa para fazer um aprofundamento a respeito dessa questão, para se discutir ela de uma maneira mais forte, mais enfática. E foram surgindo alternativas, inclusive de experiências que já estão sendo implantadas no nosso país. E eu acho importante trazer essa discussão para o nosso Estado. Acho importante a gente discutir, porque a viabilidade tem se mostrado cada vez maior com relação a essa possibilidade. O transporte hoje, o transporte coletivo, ele é um direito da Constituição equivalente à saúde, equivalente à educação. E você já tem alguns segmentos que têm a gratuidade do transporte. Você pega, por exemplo, a juventude, você pega, por exemplo, os idosos, né, que já tem passe livre, já tem gratuidade no transporte. E quanto mais você segmenta a gratuidade, você faz com que aqueles que não estão nesses segmentos passam a ser cada vez mais aqueles que financiam o transporte público. Diminui a quantidade de pagantes, assim como tem diminuído a quantidade de usuários no transporte público. Você sabe que depois da pandemia, por exemplo, muita gente deixou de andar de ônibus. Deixou de andar de ônibus porque durante a pandemia buscou alternativas para se locomover de uma outra maneira, ou com o próprio carro, né? Alguns com moto também fugindo do preço da passagem. Muita gente passou a praticar exercer o teletrabalho. Então foi diminuindo. E tem as gratuidades por segmentos. O que não pode é diminuir a quantidade de usuários pagantes e a tarifa aumentar em cima desse percentual, que normalmente são os trabalhadores, são aqueles que dependem muito do transporte coletivo. Então essa conta hoje, ela tem que ser feita de uma outra forma. O impacto dela já não é tão grande como era anteriormente,
É? E é um direito constitucional. Você tem na educação, por exemplo, o Fundeb, que financia a educação. Você tem o Sistema Único de Saúde, que é financiado pelo Tesouro, dos três entes do Estado, da União e dos municípios. Por que o transporte não pode ser se ele é um direito constitucional equivalente? Então, nesses municípios onde já foi implantado, se mostrou viável, né, e se buscou alternativas para o financiamento. A criação de fundos, não estou falando aqui em majoração de tributos, nem criação de novos tributos. Eu estou falando de buscar alternativas em cima daquilo que o Estado já arrecada. O Estado que eu falo, governo federal, governo estadual, governo municipal. E eu tenho conversado também com integrantes da equipe de transição do futuro governo federal, que veem essa proposta com muita simpatia. É muito provável que isso venha a ser implantado na maioria das cidades brasileiras, com apoio, com ajuda e financiamento também do governo federal na composição de um fundo. Eu acho que aqui o Estado tem condições de ajudar na composição de um fundo também. Por exemplo, você tem metade da arrecadação do Fundersul, que ela advém da arrecadação da incidência do Fundersul sobre o consumo de combustíveis, por exemplo. Por que não tirar uma parte disso para poder ajudar na composição desse fundo? E a prefeitura manter, aumentar o que ela hoje contribui com o fundo, com financiamento, que é em torno de 1 milhão e meio por mês. Nessa composição é possível você fazer, nem que for de uma maneira escalonada, a gratuidade em Campo Grande e nos principais municípios do nosso estado. Agora, Sérgio, o alcance disso é muito grande. Você imagina o Estado poder dizer, olha, nas cidades que tem transporte coletivo no nosso estado, o transporte é gratuito. É? O alívio que isso traz, principalmente nas contas domésticas dos usuários do transporte, os números mostram que tem famílias que gastam de 15% a 20%, no mínimo, só com transporte para poder se deslocar durante o final de semana e principalmente no dia a dia para poder trabalhar, ir e vir ao trabalho, à escola, enfim. Então, eu acho que o alcance é muito grande. Você, com certeza, essa economia das pessoas vai melhorar a qualidade de vida delas, vão conseguir, com certeza, gastar isso numa melhor alimentação, no vestuário. As pessoas vão andar mais pela cidade, dar condição de conhecer mais a sua cidade, os locais. Muita gente hoje, por exemplo, não sai da periferia para vir para o centro, principalmente, não faz esse itinerário porque não tem dinheiro para se deslocar, para pagar o transporte público. Ele gratuito dá a condição de todo mundo conhecer a nossa cidade, conhecer todos os lugares, enfim. É extremamente positivo, por isso que eu tenho entrado de cabeça nessa discussão, quero aprofundá-la no próximo ano, realizando audiências públicas, fazendo proposições, trabalhando nesse sentido, que a gente possa conseguir implantar também na nossa capital e nas principais cidades do nosso estado, gratuidade no transporte, que é uma coisa que já existe em mais de 30 municípios no nosso país e que nós temos que também trazer para cá e discutir de uma forma mais organizada, mais enfática, mais forte, também trazer o movimento e as organizações dos consumidores do transporte coletivo para poder também estar junto conosco nessa discussão, junto com o Ministério Público, o Governo do Estado, governo federal, governo municipal, DETRAN, os órgãos que trabalham e regulamentam o trânsito, a mobilidade urbana, enfim, para que a gente possa também implantar a gratuidade do transporte coletivo aqui na nossa capital. Nós estamos falando de uma coisa perfeitamente possível e que já foi implantado em vários municípios e se sustenta. O resultado da implantação do transporte gratuito nas cidades brasileiras são muito animadores. Então, se aperfeiçoando e melhorando a qualidade desse serviço que é essencial para a nossa população, principalmente para os trabalhadores, para a população mais carente do nosso estado. Muito bem. Muito obrigado, deputado, por suas informações. Parabéns por sua reeleição. Parabéns pela bandeira do Passe Livre. Eu acho que essa é uma bandeira que muita gente vai naturalmente aderir, sobretudo a classe trabalhadora, que depende muito desse transporte gratuito, desse transporte que é um bem, um serviço essencial.
E a gente vai acompanhá-lo durante todo esse seu mandato, não só nesse pleito, mas como em outras reivindicações que vão ser, naturalmente, bandeira do seu gabinete, bandeira da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Feliz Natal para você, para a sua família, para todos os seus eleitores. Um abraço muito forte. Obrigado, querido Sérgio, querido amigo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com o seu público. Você é um companheiro que a gente sempre aprende, é um jornalista, um político que eu admiro muito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todo o seu público e quero desejar também para você, para sua família, para todos os seus ouvintes, telespectadores, também um Natal de luz, de harmonia e um 23 de felicidades e alegrias para todos nós. Um grande abraço, bom dia. Muito bem, aí foi o deputado Amarildo Cruz, exclusivo aqui para a nossa live.